Queridos irmãos do Ideal Espírita, companheiros que optam por compreender a verdade sob a ótica de outras bandeiras científicas, filosóficas ou religiosas, caríssimos trabalhadores, bravíssimos e caríssimos trabalhadores do Núcleo Espírita Alta de Souza, que a doce paz do Mestre Jesus aqueça os nossos corações para que a gente possa aprimorar os nossos atos. E que a mesma paz, não a paz do mundo, mas a paz do Cristo, ilumine o nosso discernimento, a fim de que a gente possa escolher sempre pelo caminho do bem, pelo caminho do amor, pelo caminho do belo, da verdade, enfim, iluminados pela paz do Cristo, a gente escolha sempre pelas leis de Deus. Sempre. É com muita alegria, sobretudo com muita alegria, que eu agora recebo vocês na minha própria residência. Porque foi tão recebido, foi tão bem recebido aí na instituição, e agora eu tenho a alegria de receber todos vocês aqui dentro da minha própria residência. Porque o momento para todos nós, e em particular para os divulgadores, para aqueles que se encorajam de refletir um pouco sobre a doutrina do Cristo, refletir falando sobre a doutrina do Cristo e a doutrina dos Espíritos, o momento é de perceber, por exemplo, que a tribuna espírita não é um local reservado no centro espírita. A tribuna espírita é mais. Então hoje é dia da gente louvar esse local abençoado, que não é físico, que é a tribuna espírita. E talvez não há motivo melhor do que a data de hoje para fazer essa celebração. 18 de abril, a gente comemora a publicação da primeira edição da obra básica da doutrina dos Espíritos, que é o Livro dos Espíritos, que não é só a pedra fundamental. O Livro dos Espíritos comporta e nele cabe toda a doutrina dos Espíritos, porque nenhuma obra que se diga espírita traz conhecimento que não esteja contemplado em um Livro dos Espíritos, que os contém a todos. Por isso, e por outros motivos, a gente quer louvar e agradecer a Alta de Souza, a coordenadora dessa tribuna e mentora espiritual da instituição, para a qual carinhosamente eu falo, em especial eu falo. E relembrar Alta de Souza com um trechinho, com um quarteto de um dos seus vários sonetos psicografados por Chico Xavier. Soneto que ela intitula de Vamos Juntos, porque ele fala muito do nosso momento atual e lança luz sobre o motivo central para o qual o Livro dos Espíritos veio até o planeta Terra. Ela diz então, no segundo quarteto do soneto citado: sob a paz da segurança viva e pura, sob abaixo dele. Então nós estamos sob a paz desta segurança que é Deus e que está sendo operacionalizada no planeta Terra por Jesus. Em torno
segue a benfeitura, em torno à dor bendita que aprimora. Porque todas as dores que temos visto, que temos ouvido notícias a respeito, são dores. São dores que derramam lágrimas, que fazem chorar, mas são dores que aprimoram. Porque nós somos espíritos imortais. Não podemos esquecer destas bases. São dores que aprimoram. Isso não significa dizer que a gente não chore, que a gente não lamente, que a gente, em alguns momentos equivocados de deslize, a gente até não reclame, mas elas aprimoram. E aí segue a mentora. Aguardaremos a sublime aurora. A aurora, na mitologia romana, é a deusa do amanhecer, que diariamente viaja com o seu transporte alado, renovando-se. Renova-se a aurora diariamente. Mas a gente não vai aguardar a sublime aurora sentado, imóvel. É por isso que no quarteto, Alta de Souza diz assim, ó: aguardaremos a sublime aurora, mas aguardaremos consolando, diz ela, consolando a miséria e a desventura. Porque é normal que nós espíritas também estejamos com os nossos receios, com as nossas dúvidas, com as nossas dificuldades, com os nossos medos. Mas a gente tem que aguardar, segundo Alta de Souza, consolando miséria e desventuras. Porque há várias misérias e desventuras que visitam os espíritos filiados ainda ao planeta Terra. Aproximadamente 22 bilhões de espíritos, sendo que aproximadamente 7 deles encontram-se, como nós, encarnados. Para que a gente tenha uma dimensão de quanta dor ainda existe no planeta Terra, sobretudo e em particular aos encarnados, vamos lembrar que, segundo a Organização Internacional do Trabalho, em 2020, sem contar os efeitos da crise econômica que serão decorrentes naturalmente da crise de saúde pública, serão em 2020 190 milhões de desempregados. 190 milhões. Quem já perdeu o emprego ou quem não o tem, sabe do tamanho da desventura que é não ter um trabalho. Para a Unesco, existem ao redor do planeta em torno de 750 milhões de analfabetos. Estes só poderão conhecer o livro dos Espíritos se alguém fizer a caridade de ler para essas criaturas. Em termos de saúde, que mais de perto todos nós estamos acompanhando,
segundo a Organização Mundial de Saúde, nós já temos mais de 100 mil mortes decorrentes da infecção por vírus. Em especial do corona. Mais de 100 mil espíritos que foram convidados a abandonar os seus despojos físicos. Porque a morte é convite. A morte é convite a abandonar o corpo físico. Nem todos aceitam o convite de imediato. Então há muita dor, há muita desventura no entorno, ao redor. Mas são todas, como diz Alta de Souza, são todas dores que aprimoram. São todas dores que aprimoram. Mas qual a maior? Qual a maior desventura dos espíritos filiados ao planeta Terra? Bom, é óbvio que não serei eu que darei essa resposta. Quem vai dar essa resposta é Paulo de Tarso, em Carta aos Romanos. Porque no capítulo 14, no que modernamente chamamos hoje de capítulo 14, Paulo vai dizer aos romanos: sustentai os fracos na fé. Como a nos dizer que a maior miséria, que a maior desventura do espírito, quer esteja encarnado, quer esteja desencarnado, no estágio evolutivo que nos encontramos, a maior desventura ainda é a falta de fé. Porque leva aos outros males decorrentes de efeito. Leva à falta de paciência, porque sem fé a gente não sabe esperar, a falta de coragem de enfrentar os desafios que os temos aos montes. E é bom lembrar que os maiores desafios que nos pede, que nos solicita coragem, não são os coletivos. Os maiores desafios do espírito ainda são os desafios individuais. Aqueles que ninguém sabe que a gente está enfrentando. E a falta de fé retira a coragem, a paciência, a solidariedade e outras virtudes importantes, fundamentais para o enfrentamento de crises, de turbulências, sejam turbulências do foro íntimo, turbulências individuais, familiares ou turbulências mundiais, como aqui de mais perto nos atinge e nos convida a mudanças. É por isso que ao comentar esse trechinho da carta de Paulo, aconselhando a nós outros, cristãos em geral, espíritas em particular, que sustente os fracos na fé, Emmanuel, no capítulo 64 da obra Ceifa de Luz, ao comentar esse trecho, intitula a mensagem de subdesenvolvimento espiritual. Porque o paralelo
Porque paralelo a desemprego, a infecção por vírus, a analfabetismo, eu tenho subdesenvolvimento espiritual, eu tenho a falta de fé. Porque as primeiras dificuldades, porque as primeiras misérias, estas são dores, mas são dores que aprimoram. A falta de fé também é uma dor que não aprimora. Que ao invés de aprimorar, denigre, rebaixa, reduz, distancia o Espírito de Deus. Então é bom que a gente perceba que foi fora exatamente para espíritos como nós, em que a fé é pouca, que exatamente a 18 de abril, somente que há 163 anos atrás, em Paris, materializou-se a promessa de Jesus em uma obra, o Livro dos Espíritos. Motivo fundamental da reflexão que estamos a fazer. 163 anos dessa obra, que vem exatamente materializar a promessa do Cristo, que viria num século, o 19, num século onde a ciência era muito forte, onde a ciência tinha muita força. Então haveria necessidade de que esta verdade fosse materializada, fosse expressa de modo científico, para também atender às necessidades momentâneas. Ciência que voltará a ter muita força a partir desta crise. Amélia Rodrigues, no capítulo 20 da obra Luz do Mundo, nos traz um detalhe histórico interessante. Porque a promessa do Cristo, diz ela, a promessa do Cristo de que viria o Consolador, de que pediria a Deus um Consolador, será feita exatamente no mês de março, somente que do ano de 29. O mesmo mês de março, que fez a gente, as instituições espíritas, que levou até elas a necessidade de cerrar as suas portas. Fora então, antes um pouco, ou bem no início do seu ministério, que diz João o Evangelista, João o Apóstolo Querido, no capítulo 14, narra João: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, diz o Cristo. Narra João. Porque se me amardes, e amar ao Cristo era amar-se uns aos outros. Porque se me amardes, pedirei, olha, é o próprio Jesus, pedirei ao Pai que envie um Consolador, um outro, para que nos diga tudo e explique algumas coisas que ficaram mal compreendidas.
eu não vos deixarei órfãos, diz o Cristo. Eu não vos deixarei órfãos. Então o livro dos Espíritos é a materialização dessa promessa. É a materialização numa época em que houve necessidade de que as verdades fossem postas ao crivo científico. É preciso, portanto, estudar, compreender, mas, sobretudo, perceber o caráter consolador do Livro dos Espíritos e a função para a qual ele foi escrito, sobretudo a de consolar aos corações em que a fé ainda é escassa. E quando a gente olha, e quando a gente analisa o conjunto da obra, a gente vai ver que ele é, de fato, a materialização do consolo. Porque o Livro dos Espíritos fora estruturado por Allan Kardec em 4 partes. Em 4 partes. Das causas primeiras, do mundo dos espíritos, das leis morais e na 4ª parte das esperanças e consolações. E cada uma dessas partes é um recado aos nossos corações, para a caminhada que estamos a fazer, para a caminhada evolutiva que estamos a fazer. A primeira parte das causas primárias fala de Deus, o Criador, que aliás o livro começa dizendo isso, que Deus é o único Criador de tudo. Fala de Deus e das coisas que Deus criou. Então fala de Deus, do Espírito e da matéria, que em essência, que na fundamentação, a matéria que nós espíritas intitulamos de fluido cósmico universal. Então Deus Criador e as coisas que Ele criou. Ou seja, a primeira parte orienta, ilumina, porque nos tira das trevas. Porque conhecimento é luz a quem não tem. Então, nessa primeira parte eu sei agora quem criou e o que foi criado. Deus e a sua criação. Os espíritos, com E pequeno, porque transformar o E de espírito em maiúsculo é trabalho nosso. Está lá na primeira parte do Livro dos Espíritos. Transformar o E pequeno de espírito em E maiúsculo é trabalho do progresso e da evolução de cada um. Deus criou o espírito com E pequeno, o princípio espiritual. Só que a gente não vai conseguir transformar um E minúsculo em E maiúsculo
selecionando e mudando só uma função. Isso é o trabalho de séculos e séculos e milênios. Hoje sim, hoje já estamos, ou já somos esses espíritos com E maiúsculo. Então a primeira parte do livro dos Espíritos é luz que nos esclarece para a caminhada. Porque não é seguro e racional para ninguém empreender uma caminhada sem luz. Às escuras. Na segunda parte da obra, a segunda e a terceira parte da obra, aliás, estão juntinhas. Estão juntinhas. Porque ambas vão falar de relação. De relação. A parte 2 é a relação entre os espíritos e a matéria. Como funciona essa relação? Que nos faz inclusive reencarnar, desencarnar, se comunicar entre os mundos, entre as várias faixas de frequência. É a relação. É a relação entre as coisas que foram criadas. Porque se na primeira parte o livro traz quem criou e o que foi criado, na segunda é hora de falar das relações e como elas devem relacionar-se às coisas criadas por Deus, o Espírito e a matéria. Parte 2 do livro dos Espíritos. Toda ela está estruturada nesta relação. Relação que vai aprofundar-se na parte 3 das leis morais. Porque agora o livro dos Espíritos vai nos ensinar as relações entre os espíritos. As leis morais não é mais do que um compêndio, do que um conjunto de conhecimento que nos faz aprender a relacionar-se uns com os outros. É a relação entre espírito e espírito. Relação esta que quando mal realizada é responsável pelas maiores e mais sofridas dificuldades que a humanidade tem enfrentado. Relação então entre um espírito e outro e entre os espíritos e Deus. Então aí a obra começa a ficar delicada. Porque é lá que a gente começa a perceber, com a lei de adoração, que o espírito, que a criação divina pode comunicar-se e deve relacionar-se com o próprio Deus. Por isso a parte 2 e a parte 3, em resumo, é a relação das coisas que Deus criou e das coisas com Ele próprio. Do espírito com a matéria, dos espíritos com os outros espíritos, estejam encarnados ou desencarnados, e de nós espíritos com o próprio Criador. Como deve ser este relacionamento?
e vai nos convidar a aprimorar esse relacionamento. Por isso a segunda e a terceira parte representa um guia na caminhada. Se a primeira, quando a gente descobriu quem criou e o que foi criado, é luz, é orientação, a segunda é guia. Porque se estamos numa jornada evolutiva, ao viajante é preciso orientá-lo do caminho que deve seguir e guiá-lo pelo caminho. Porque Deus não coordena, porque Deus não coordena o universo de um gabinete. Porque Jesus não coordena a regeneração do planeta Terra pelo um aplicativo de celular. Por isso o Livro dos Espíritos ilumina e guia. Só é a gente ler cada uma das 1019 questões, verificando estas chaves. Na primeira parte, iluminação. Na segunda parte, guia. Na terceira parte, guia. E a quarta e última parte do livro, que Kardec vai chamar de das esperanças e consolações. É aí onde os espíritos vão falar da força de Deus. Vão falar da força de Deus, que é o tempo. A quarta parte do Livro dos Espíritos fala do tempo. E da passagem dele. E do efeito que a passagem do tempo tem em nossas mentes e em nossos corações. Porque o tempo é a força de Deus. A última parte do Livro dos Espíritos vai falar da força de Deus. E a gente sabe bem que é o tempo a força de Deus. Basta que a gente olhe para os problemas que a gente já enfrentou na nossa vida em particular. Olhe para as dificuldades que você enfrentou. Faça, e não precisa ser agora, faça uma rápida retrospectiva dos maiores problemas que você enfrentou nesta encarnação. Embora o livro dê conta, inclusive das encarnações passadas. Mas basta a gente refletir nesta. Lembra? E a gente vai ver que as maiores dores que a gente enfrentou foram solucionadas pelo tempo. Que somente o tempo soluciona certas dificuldades que o ser humano enfrenta. Sabe por quê? Eu sei que muitos, eventualmente, que possam estar ouvindo esta proposta, dirá que o espírito é ingênuo, é descansado, porque vai ficar esperando que o tempo resolva.
Mas é porque eu não estou falando do tempo que se mede com um relógio. Eu não estou falando de um cronômetro controlado por espíritos encarnados. Eu estou falando da força de Deus. Então a boa parte, e sobretudo os problemas mais difíceis que a gente enfrentou, foram resolvidos pela força de Deus, que é o tempo. E é esta força que está lá descrita na parte 4 do Livro dos Espíritos. É por isso que lá Kardec vai perguntar e os Espíritos vão esclarecer que não existe inferno, porque não existe pena eterna. Porque nenhuma dor é para sempre. Porque todas as dificuldades enfrentadas não resistem à força de Deus, não resistem ao tempo, que vence e vencerá a todas dificuldades, das maiores às menores. É por isso que os espíritas, em particular, não pedem a Deus para não derramarem lágrimas. Nós pedimos para que a gente tenha a força de derramar as lágrimas. Então o espírita não pede para não ser infectado. O espírita pede para ter força de enfrentar qualquer infecção, sobretudo as infecções que atingem a alma. Essa é a força de Deus, a que resolve pela paciência, pelo tempo. Esse é o Livro dos Espíritos. Essa é a quarta parte, que sustenta. Porque entender que Deus está operando em mim ao longo do tempo, na caminhada, é entender que alguém está me sustentando. Sustenta. Ou seja, então, em resumo, o que é que eu tenho? Iluminação na primeira parte e orientação. Guia na segunda e na terceira. E sustentação na quarta. Está posta a caminhada. Orientados, iluminados, guiados e sustentados. Esse é o Livro dos Espíritos. Esse é o consolo para a humanidade. Não foi por isso que Jesus disse: não se perturbe, não se amedronte, eu enviarei um outro Consolador, eu não vos deixarei órfãos. Isso é palavra de consolo. O Livro dos Espíritos é a materialização do consolo de Jesus para os nossos corações. Não há do que temer. Há muito por fazer. Que então Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça para o enfrentamento do que ainda está por vir. Porque não se faz espírito superior sem o enfrentamento das dificuldades.
espírito superior, espírito evoluído, não é de cristal, porque cristal é muito bonito, é belo, mas tocou, caiu, quebrou. Se você passa desatento e bate com o braço, o cristal quebra, cai da mesa e quebra. E espírito superior é de diamante. E o projeto de Deus para a gente é de transformar a gente em espírito superior. A meta é ousada, mas o projeto não é meu. Se o projeto fosse meu, tinha tudo para dar errado. Mas o projeto é de Deus. Então nada, nem ninguém vai conseguir deter o projeto de tornar a gente espírito superior. Nada nem ninguém. Porque quem determina os destinos é Deus. Não são os agentes da natureza. Que Jesus, portanto, nos abençoe, nos fortaleça. Que a gente possa estudar o livro dos Espíritos percebendo na obra, a obra de consolo prometida por Jesus. Iluminação, guia e sustentação. Um abraço carinhoso aos queridos amigos do Núcleo Espírita Alta de Souza. Um agradecimento em particular a essa queridíssima mentora espiritual Alta de Souza, a quem eu tenho um carinho e uma admiração incrível, porque esses espíritos grandes acolhem a todos nós com muita paciência e com muito carinho. Então, muita paz a todos vocês, que Jesus fortaleça a cada um dos vossos corações e que a equipe espiritual continue tendo paciência conosco e nos amparando, nos sustentando e nos dando o conforto que a gente precisa para continuar da nossa parte a executar o trabalho de auxílio a nós mesmos e a alguns necessitados no plano dos encarnados. Que Deus abençoe a todos e que Jesus nos fortaleça. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do
te seguir.